Me proibiram de agachar. E agora? Meu querido, como proibir alguém de agachar se ele é uma atividade funcional do dia a dia, ele é um movimento funcional do dia a dia? Você agacha pra sentar e levantar da cadeira, pra sair do carro, pra pegar uma criança do chão, pra pegar um peso do chão, pra amortecer uma queda eu digo, pra amortecer um salto, pra ir no banheiro. Tudo bem, tem gente que vai no banheiro em pé, né? Mas se for fazer, se eu for lá na casa do Pedrinho, né? O vulgo número 2, você vai precisar sentar e aí você vai ter que levantar do vaso. Isso é um agachamento. Então, quando o terapeuta diz que o paciente não pode agachar, na verdade, ele tem que aprender a abordar isso de outra maneira. É falar para o paciente que ele tem outras formas de agachar e que a gente vai melhorar. Na verdade, a gente vai ensinar ele a agachar da maneira correta sem que ele sinta dor. Então, o problema aqui não é que o paciente ele não pode agachar. Na verdade, ele deve estar cometendo alguns erros durante o agachamento, que aí você vai ensinar ele a agachar da melhor forma sem sentir dor. Então, como por exemplo, tem uma maneira que às vezes o paciente ele vai agachar, só que ele curva as costas, então ele leva o tronco um pouco para frente, aí na hora que ele tá agachando, ele perde aquela curvatura da lombar, e isso vai sobrecarregar a coluna dele. E aí uma forma de tratamento para isso é fazer a mobilidade da coluna, que pode ajudar. E aí um exercício até que eu gosto, que eu abordaria com o paciente, é o decat, que é aquele que você fica de 4 apoios, e aí você faz um C, uma curvatura com a coluna assim, e depois você faz um C para baixo, né? Que aí você tá mobilizando desde a cervical até a lombar, e aí isso vai ajudar a ganhar uma mobilidade da coluna e fazer com que o paciente agache melhor sem perder toda essa curvatura. Outro erro comum é a pessoa agachar anteriorizando muito o joelho, e isso acontece quando ela agacha com o tronco muito reto. Então ela vai sobrecarregar mais a articulação do joelho e aí ela pode ser, né, pode ser que ela sinta dor. Aí um tratamento seria a gente usar mais a estratégia de quadril, que aí a gente ensina ela a inclinar um pouco mais o tronco e aí ela vai tirar essa sobrecarga lá do joelho e usar mais o quadril e mais o glúteo para agachar. Aliás, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre usar a estratégia de quadril e a estratégia de joelho, né? Vale lembrar aqui que não tem um que seja mais correto que o outro, né? Não tem o certo e o errado, e na verdade a gente tem aquele que seja melhor para o seu paciente, né? Aquele que seja melhor para a demanda que é pedida no dia a dia dele, tá? Então a gente tem a estratégia de joelho e que você vai usar realmente, a demanda vai ser maior no joelho e aí você vai acabar usando mais os músculos do quadríceps. E a gente tem a estratégia de quadril, que aí vai demandar mais do quadril e você vai acabar usando mais os músculos do glúteo. Então imagina que a gente vai pegar um paciente aqui que ele está em pé e ele vai dar um salto. Então imagina que a gente está com uma linha que a gente chama de linha de força de reação do solo, que ela está saindo, né, uma flecha para cima e ela está saindo lá do calcanhar do paciente. Através dessa linha a gente consegue ver se ele está usando mais a estratégia de quadril ou mais a estratégia de joelho. Quando ele está usando mais a estratégia de joelho, o paciente ele vai descer, né, na hora que ele faz o agachamento, ele vai descer com o tronco reto e isso vai afastar o joelho dele da linha. Então isso a gente mostra que ele está sobrecarregando mais o joelho, né, mais está demandando mais da articulação do joelho e aí ele está usando essa estratégia de joelho. Agora, quando o paciente ele inclina o tronco para frente e ele joga já na hora que ele inclina, ele joga o quadril lá para trás. Consequentemente, o quadril afasta dessa linha e o joelho ele aproxima. Então, isso aqui já mostra que ele tá usando, ele tá demandando mais do quadril e do glúteo ali, e aí ele não tá sobrecarregando mais o joelho, tá? Então, essas são as duas estratégias, e aí eu vou ressaltar novamente que não existe a estratégia correta, tá? Se o paciente tá com dor no joelho, provavelmente ele tá com uma sobrecarga ali. Então eu vou querer usar a estratégia de quadril para conseguir tratar ele e tirar essa sobrecarga que ele tá ali. Agora, se eu tenho um paciente que é atleta e ele precisa usar essa estratégia de joelho,
eu vou tentar deixar ele, eu vou trabalhar em cima disso para deixar ele preparado para as atividades dele do dia a dia. Então, se eu pegar um paciente, por exemplo, de CrossFit ou até na musculação que vai agachar muito profundo e que eles precisam agachar profundo, vai anteriorizar mais o joelho e ele vai acabar usando mais essa estratégia. Então, a gente tem que deixar ele preparado para isso, tá? Então, essa vai ser a melhor estratégia para ele, diferente da estratégia de quadril, que vai ser melhor para quem tem a dor no joelho. Outro erro clássico também é o valgo dinâmico, que é quando o paciente agacha e aí ele coloca o joelho para dentro, né? Às vezes o paciente, eu acho engraçado que ele tem essa consciência que ele tem que jogar o joelho para fora, e principalmente em salto ou em movimento rápido, você em movimento rápido, por exemplo, vai fazer um squat snatch lá no CrossFit, que você precisa agachar muito rápido, aí você faz esse movimento rápido também sem perceber, então ele entra e sai, tá? Quando o paciente tem dor no joelho, a gente precisa tratar isso, e uma maneira fácil de tratar é você colocar a mini band para ele agachar. Então, quando ele for agachar, você coloca a mini band pedindo para ele fazer a força contra esse elástico, e é isso aí. Além de fortalecer ali os abdutores que ele está precisando, ele vai ganhar essa consciência corporal de conseguir jogar o joelho para fora e não deixar ele entrar. Outro erro é a diminuição da mobilidade de quadril. Então, se a pessoa tem uma rigidez ali no quadril, ela não vai conseguir fazer essa rotação lateral, então ela não vai conseguir agachar muito bem. E também a diminuição da dorsiflexão de tornozelo. Porque se a pessoa não tem, se ela tem essa mobilidade diminuída, na hora que ela for agachar, ela vai jogar para a ponta do pé, e aí isso vai sobrecarregar o joelho e vai gerar dor. Então, tem 2 exercícios aqui que eu gosto de fazer, tanto para quadril quanto para tornozelo, que aí dá para você unir os dois, ou dá para você também colocar separado e ganhar essa mobilidade, fazendo com que o paciente melhore o agachamento dele. Aliás, eu já vou aproveitar aqui e falar de alguns exercícios que eu acho ineficazes para o tratamento de dor no joelho ou no quadril. Primeiro exercício que eu acho ineficaz quando o paciente tem dor no joelho. Muitas vezes a gente chega e fala, né, para o paciente que ele precisa também trabalhar ali a musculatura do glúteo médio, né? E os abdutores. Porque quando o paciente tem essa dor, geralmente ele vai ter um desequilíbrio muscular. Então ele vai ter mais força nos adutores e menos força ali nos abdutores. Então, quando você fala isso, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa lá dentro da academia de musculação é a pessoa fazer a cadeira abdutora, tá? Eu acho ela ineficaz, tá? Pro tratamento, mas por quê? Quando você pensa no glúteo médio, ele tem 2 porções. A gente tem a porção anterior e a posterior. A posterior, ok, porque ela faz a abdução de quadril e ela também tem essa função de rotação lateral, então ela vai ajudar e é eficaz, você vai trabalhar ela. Só que na cadeira abdutora, quando a gente tá com 90 graus de quadril e 90 graus de joelho, a gente tá trabalhando mais as fibras ali da parte anterior. E aí a parte anterior ali, além dela ter essa função de abdução, ela também tem a função de rotação lateral. Então, entende que se você fizer a cadeira abdutora nessa fase de tratamento de dor para joelho, você vai estar aumentando esse desequilíbrio muscular. Você vai estar trabalhando o abdutor, mas você também vai estar trabalhando o adutor, que ele já está mais forte. Então, você vai estar dando ali uma função para ele maior que o outro, e aí vai gerar esse desequilíbrio. Então, eu não indico esse exercício no tratamento de dor no joelho, tá? O que eu indico, eu prefiro que faça ostra, que faça com elastiquinho, ou você coloque, faça a passada lateral com o joelho flexionado, porque aí além de você isolar o glúteo médio ali, quer dizer que aí você já isola o glúteo médio e tira o tensor ali da face lata também do jogo, e aí você consegue fortalecer os abdutores e os rotadores externos. Outro exercício, o segundo exercício que eu acho ineficaz, é a cadeira adutora, tá? Como eu falei anteriormente, quando a gente tem uma dor no joelho, a gente tem esse desequilíbrio muscular, que aí você vai ter uma maior força nos adutores e menor força ali nos abdutores. Então, não vejo funcionalidade em você colocar esse exercício no começo do tratamento. Até porque também que acontece outra coisa, que você tá ali em 90 graus também de joelho e quadril, isso não é um exercício funcional. Então, se for para fortalecer adutor mais lá para frente, né, mais no final do tratamento, eu prefiro tanto usar o agachamento ou até o agachamento sumô, que são movimentos funcionais que a gente faz no nosso dia a dia. Outro exercício é o SLR anterior, que é aquele que o paciente deita, uma perna fica flexionada, a outra fica com o joelho estendido e o quadril estendido, aí ele fica subindo e descendo a perna.
Esse daí ele gera um pico de pressão muito alto ali no lábrum. Então, pacientes que tenham uma tendinite de psoas, têm uma lesão de lábrum, isso vai poder ser muito mais lesivo e aí você vai piorar o paciente às vezes que chega ali com a dor. Outro exercício que eu acho ineficaz para quem tem a dor no joelho é a tal da cadeirinha. Tá? Porque, como eu disse, o agachamento, ele é um movimento funcional do nosso dia a dia. A gente usa ele para sentar e levantar da cadeira, para entrar e sair do carro, para pegar uma criança do chão, para amortecer um salto. Na hora que você faz um agachamento. Ele é um movimento funcional. Então, quando você faz a cadeirinha, na verdade, você está isolando o glúteo. Então, você está ali, ele está quase que zero ativo, né? E quando a gente vai agachar, na verdade, a gente usa os extensores de quadril, que é o glúteo, o flexor de joelho, que é o quadríceps, e a gente também, na subida excêntrica e na descida excêntrica, a gente usa o flexor plantar. Tá? Então, por que fazer esse exercício se você tá isolando esses outros músculos e querendo colocar só o foco ali no quadríceps? Tem vários outros exercícios que você pode usar, até porque esse, se você tá nessa angulação de 90 a 90 ali, você tá colocando uma pressão muito grande entre a patela e a tróclea. Então, se você pega um paciente com condromalácia patelar, com condropatia ou com uma artrose patelar ali, você vai estar aumentando a dor dele ao invés de melhorar. Então é isso, gente. O seu paciente, ele não tem que ter medo de agachar. Na verdade, você só vai auxiliá-lo da melhor forma para que ele agache sem sentir dor.